Vocês não vão acreditar na maldade da deputada Carla Zambelli. Carla Zambelli que já deveria estar presa. Eu gostaria de ver Carla Zambelli presa antes mesmo do Bolsonaro. Porque a maldade que ela tem feita com os brasileiros que foram repatriados é algo assim surreal, digno de alguém como Carla Zambelli. Porque depois de muita negociação, depois de muita diplomacia, os brasileiros que estavam em Gaza, para o desespero dos bolsonaristas, voltaram ao Brasil. E aí Carla Zambelli começou a fazer postagens atacando os repatriados. E o que aconteceu? Eles começaram a ser ameaçados, eles estão precisando de proteção do governo brasileiro. Eles saem de um terror e chegam em outro por culpa de Carla Zambelli e dos bolsonaristas. Eu falei pra vocês, os bolsonaristas queriam que esses brasileiros tivessem perdido a vida lá. Mas o que você acha de Carla Zambelli? Eu quero muito saber a sua opinião. Você acha que ela merece ser presa antes do Bolsonaro? E o que você achou desses ataques que ela tem feito? Mostra que eles queriam mesmo que esses brasileiros tivessem perdido sua vida, então deixa o seu like se você concorda comigo sobre Zambelli e se inscreva no canal. Esses ataques da Zambelli têm sido feitos ao Hassan Rabeh. Hassan Rabeh é aquele brasileiro que foi resgatado da faixa de Gaza, que ele viajou, ele mora aqui no Brasil, ele viajou até Gaza para participar de uma celebração de casamento, de uma festa de casamento. E ali começou todo aquele conflito e ele ficou preso na faixa de Gaza, não podia sair e ele registrou todos os momentos de terror, todos os momentos de tensão e angústia. E depois de muito esforço diplomático, eles conseguiram ser resgatados e quando ele chegou, o que ele fez? Ele agradeceu o Lula, claro! Ele agradeceu o Lula pela vida que ele tem. Porque o Lula conseguiu, ou qualquer o presidente brasileiro, não era bem o Lula, era o presidente brasileiro. Porque se não fosse o esforço diplomático, ele poderia ter perdido a vida lá. Só que aí os bolsonaristas começaram a resgatar postagens dele de 2015, que começaram a resultar em ataques promovidos pelos bolsonaristas, ataques que foram originados por Carla Zambelli. E aí o Hassan falou que ele tem recebido mais de 200 ameaças e ataques a ele. Então ele sai de uma situação grave, tensa, e agora ele não pode sair de casa com medo de alguma coisa ser feita contra ele. E ele solicitou proteção da Polícia Federal. Polícia Federal que vai investigar esses ataques e tem que investigar mesmo. Ataques originados por Carla Zambelli. Carla Zambelli que não é uma parlamentar. Parlamentar sem bandeira. Qual é o projeto de Carla Zambelli? O que Carla Zambelli fez até agora? Nada. Carla Zambelli é de uma turma de políticos que fiscalizam, são fiscais. Só fazem fiscalização. Claro, né? É muito mais fácil fazer fiscalização do que promover algum tipo de política pública, algum projeto. Não tem um projeto aprovado, não fez absolutamente nada. Se você vê político que fica postando que está fiscalizando, é porque ele é um preguiçoso, ele não trabalha, ele não faz nada. Fiscalização faz parte do mandato. Mas não é somente isso, e não é a parte prioritária. Deputado, senador ou integrantes do legislativo precisam fazer políticas públicas, precisam fazer leis para melhorar a vida da população, ou defender pelo menos o interesse daqueles que financiaram a campanha, mas só fazer fiscalização? Ora, isso não é nada, e bolsonarista adora fazer fiscalização para não ter que trabalhar. E o que Carla Zambelli fez ao longo de todos esses anos? Nada. Carla Zambelli usa o mandato para perseguir pessoas como ela está perseguindo o Hassan. Procurem as publicações dela nas redes sociais, só perseguição, como ela fez com aquele rapaz na Avenida Paulista, um dia antes do segundo turno, que ela perseguiu armada nas ruas de São Paulo. Só perseguição. E aí, se vocês acham que acabou, não acabou. Porque o Hassan falou o seguinte, olha, ela tá me associando com terrorista, isso é calúnia. Eu vou processar e vou processar os outros também. Sabe o que Carla Zambelli falou? Sabe o que ela falou? Ela na condição de deputada atacando um refugiado, ou um repatriado. Nós vamos entrar com uma ação judicial para cancelar a naturalização do Hassan. Olha o nível de maldade dessa parlamentar. Ela vai usar a estrutura que ela tem como parlamentar e a influência dela para perseguir um cidadão brasileiro. Se você não fica indignado com isso, se você não concorda comigo que Zambelli merece ser presa antes mesmo de Bolsonaro, ora, eu tô errado. Quando eu vi isso, eu não acredito que ela tá fazendo isso. É um rapaz que tá fragilizado, tá passando por um estresse pós-traumático, quase perdeu a vida, ele chega no Brasil esperando que ele possa ter um acolhimento, que ele possa ter paz, que ele possa ter uma tranquilidade, e agora ele é perseguido por uma parlamentar, que tem uma estrutura de ataque porque os bolsonaristas são violentos. Eu fiquei assim, ela que não fez nada. Ela não fez nada. O que Carla Zambelli fez pelos brasileiros que estavam em Gaza e Israel? Nada. Nada. Só pantomima. Ela e todos os bolsonaristas.
Eles não fizeram absolutamente nada. Eles não reuniram, eles não fizeram comissão, eles não aprovaram um projeto, eles não se mobilizaram, eles só criticaram o governo Lula. E depois que aconteceu, depois que o Lula trouxe de volta os brasileiros, depois da operação que foi um sucesso, o que Carla Zambelli faz? Já que ela não pode criticar, o que ela está fazendo? Ela está atacando os repatriados, porque a operação de Lula foi um sucesso. Eles torceram, a gente sabe disso. Os bolsonaristas torceram sim para que a operação de resgate fosse um fiasco, para que os brasileiros perdessem a vida lá em Israel, na área de conflito. Mas isso não aconteceu, porque diferentemente de Bolsonaro, que agora quer tirar a casquinha, e no passado não fez nada para resgatar os brasileiros que estavam na China, o Lula fez. A cada 2, 3 dias, um avião ia até Israel e resgatava os brasileiros que lá estavam de graça. Foi um verdadeiro sucesso. Muito esforço diplomático, muita conversa, muita negociação. Nenhum perdeu a vida. Nenhum. E os bolsonaristas torceram contra, porque eles queriam criticar o governo Lula. Mas, agora que a operação foi um sucesso, que a operação teve o efeito, foi um êxito, ninguém reclamou. Porque deu tudo certo. Como o Zambelli e os bolsonaristas não podem atacar o que Lula fez, eles atacam os refugiados. Ou os repatriados. É uma maldade. Mas uma maldade digna do bolsonarismo. O que Zambelli faz é digno do bolsonarismo. Mas aí, pessoal, calma. Porque o castigo veio. E veio gostoso. Porque horas depois do ataque, o que aconteceu? Uma decisão contrária a Carla Zambelli realizada no Supremo Tribunal Federal. Porque a Carla Zambelli quer fugir do STF, claro. Ela tá falando sobre aquela investigação contra ela por ela ter perseguido uma pessoa, um negro, armada pelas ruas de São Paulo. O Gilmar Mendes falou o seguinte, não. Vai continuar do jeito que tá. Carla Zambelli tá tentando de todas as formas anular a decisão, derrubar a decisão, derrubar o inquérito de investigação, mas ela não está conseguindo. Ela continua sendo ré, ela vai ser investigada, vai ser condenada e vai ser presa, e ela vai ser presa à míngua, sem qualquer tipo de solidariedade dos bolsonaristas, como ela não está tendo agora com Hassan e com os brasileiros que foram repatriados. E se você acha que Zambelli se você acha que o castigo de Zambelli para por aí, não para. Porque o depoimento que ela prestou sobre o hacker, o Walter Delgatti, é simplesmente bizarro. Não, eu contratei o Delgatti, mas eu não sabia que ele era da Vaza Jato. Falso, possivelmente. Porque ela foi a parlamentar que mais se envolveu na época do PSL sobre os vazamentos da Vaza Jato. Ela possivelmente sabia que era o Delgatti. Eu contratei o Delgatti para serviços de informática. O Delgatti não é especializado nisso. Então ela contratou alguém que não era especializado, coincidentemente era o mesmo hacker da Vaza Jato. Faça-me um favor, Zambelli. Se você acha que nós somos da sua laia, que nós somos trouxas e que os investigadores são trouxas, você tá redondamente enganada, porque a única trouxa aqui, que tá fazendo o papel de trouxa aqui, é você.